Bem, meus irmãos, no dia 6 do mês de abril, era um sábado à tarde, eu havia lecionado lá no CEIC do Carlito Pamplona, e então voltei para casa um tanto quanto cansado. Quando eu cheguei em casa, eu corri e liguei aquilo que eu chamo de televisão, que é o meu tablet, eu não tenho televisão em casa, como os irmãos bem sabem, para assistir a final do campeonato cearense. Jogava o maior time já visto na face da terra, o Alvinegro de Porangabuçu, contra um outro time, um time que eu até me esqueci o nome, eventualmente eu me lembro, acho que é Fortaleza o nome. O jogo terminou o primeiro tempo, um pouco monótono, os dois times estavam muito truncados, era um jogo nervoso e dramático. No entanto, no começo do segundo tempo, o vovô de Porangabuçu abriu o placar para a alegria do meu coração. Mas o inimigo é sujo. E 6 minutos após o gol do Ceará, houve o gol do Fortaleza. Foi um banho de água fria na minha alegria, eu confesso. E aí o jogo continuou aquele drama, truncado, corrido, pegado, de modo que ficou um pouco monótono. E eu confesso, eu dormi. Assistindo o jogo com os fones para não acordar a Elisa. Depois de um tempo eu só acordei com aquela musiquinha tocando. Quando eu abri o olho estava assim na tela: Ceará campeão estadual 2024. Eu dei um glória a Deus, louvei ao Senhor, mas eu fiquei curioso, como será que o Ceará ganhou? Ele fez 2-1, o jogo continuou dramático e foi para os pênaltis, e foi exatamente isso que aconteceu. Eu voltei à transmissão para assistir os pênaltis, e foi dramático, mas eu não sofri quando o jogador do Ceará perdia o pênalti, porque eu já tinha a informação de que o Alvinegro de Porangabuçu havia sido campeão. Saber disso livrou o meu coração de sofrer. Quando eu olhei para o final, vi que o meu time tinha vencido, mesmo que não parecesse, eu não sofri, porque eu sabia que o meu time tinha vencido. É basicamente essa a verdade de Daniel capítulo 10. Os capítulos que nós vamos considerar nessa noite podem produzir o mesmo efeito no nosso coração. Nós vamos ver que haverá uma guerra dramática no fim do mundo. Mas o Senhor, antes que essa guerra se inicie, Ele já diz que Ele, o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, vencerá. Isso deve produzir então no nosso coração a mesma tranquilidade daquele torcedor que assiste a uma disputa de penalidade, sabendo que o seu time vai ganhar. Por isso, eu convido você a ler comigo Daniel capítulo 10. A última visão do profeta. Assim está escrito na palavra de Deus. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Somente esse versículo, vamos ao Senhor em oração, pedindo para que Ele nos ilumine. Veja, Senhor, Tua palavra está aberta, foi lida e será pregada aos nossos corações. Eu te peço, Senhor, que por Tua graça o Senhor nos ajude a mantermos atenção na próxima hora, que o nosso coração descanse, que o nosso coração reflita. Eu sei, Senhor, que nós estamos tendo um problema com o calor hoje no nosso culto, e isso pode ser uma luta para os meus irmãos em dar a atenção melhor do seu coração para ouvir a reflexão dessa noite. Mas eu te peço que o Senhor ajude, que o Senhor dê clareza para mim, objetividade, para que possa servir bem o teu povo aqui nessa noite. No nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, nós temos uma passagem longa
diante de nós, e é importante nós considerarmos o objetivo, o tema principal dessa passagem. Logo no início do nosso texto, o profeta Daniel deixa claro que ele está diante de uma situação que envolve um grande conflito e que por vezes traz medo ao seu coração. Há um grande conflito, uma grande guerra está chegando, e o anjo diz no versículo 4 que ele veio a Daniel para que Daniel pudesse entender o que há de suceder nos últimos dias. Muito embora Daniel gaste muito tempo descrevendo a sua reação, a visão que ele teve, ele vai falar sobre guerras entre dois reis, um rei vindo do norte, um rei vindo do sul. O clímax dessa visão não consiste em pegar os detalhes e as minúcias. Na verdade, o que o Senhor espera de nós é mostrar a sua soberania nesses capítulos, dizendo que Ele está no controle de toda a história, principalmente nos últimos dias. Por isso que a grande ideia, a lição principal do nosso texto nessa noite é que Deus consola o seu povo. E a consolação que Deus tem para o seu povo diz respeito a Ele revelar os elementos principais do futuro escatológico, ou seja, daqueles eventos do fim, para Daniel, mostrando que o Senhor vence através dessa visão trazida por um anjo. O que a gente deve lembrar, meus irmãos, é que esse texto, capítulo 10 de Daniel, foi em primeiro lugar escrito para o Israel que estava no exílio e para aquele remanescente fiel que havia saído de Jerusalém, ou de Babilônia, e voltado para Jerusalém. Vocês lembram que no capítulo 9, Daniel estava lendo os livros do profeta Jeremias, ele viu que havia passado o número de anos, quais sejam 70, ele então, Senhor, o número de anos passou, é hora de voltar. E o texto diz que eles de fato recebeu resposta da sua oração, o Senhor respondeu e permitiu que os judeus do exílio voltassem para Jerusalém. Mas o que parece é que quando eles voltam, o livro de Esdras no capítulo 4 vai falar um pouco sobre isso, eles encontram samaritanos que vão apresentar uma oposição a eles. Eles vão impedir, você conhece também pela história de Neemias, Gesem, Sanbalate, Tobias, que vão se apresentar como inimigos do povo de Deus, e o povo que volta da Babilônia depois de 70 anos, vibrando, crendo que vai desfrutar as glórias que desfrutou na época de Davi e Salomão, ao enfrentar a oposição, fica desencorajado. E é essa a razão pela qual Daniel está aflito. Por isso que o capítulo que nós temos diante de nós mostra que o Senhor, Ele incentiva, Ele encoraja o seu povo, mesmo quando eles estão desanimados, quando eles estão abatidos, o Senhor faz com que o seu povo seja encorajado, e Ele revela as suas intenções para o seu povo, mostrando que a aliança que Ele prometeu para Abraão, que o povo tomaria posse da terra e um dia reinaria como povo soberano, como cabeça das nações, de fato não ficou pelo caminho, ela irá se cumprir. Como havia mencionado para vocês, Daniel havia orado no primeiro ano de Círio, pedindo para que o retorno fosse algo que acontecesse de modo imediato, e o Senhor respondeu afirmativamente a oração de Daniel, e ele então expeliu esse decreto. Agora, o capítulo 10 e 11, eles são capítulos que vão falar sobre a última visão de Daniel. Nós já vimos a visão de Daniel do capítulo 7, já vimos a visão de Daniel do capítulo 8, e agora o capítulo 10 é a última visão que vai particularizar aquela visão que ele teve no capítulo 8. Eu creio que vocês lembram do bode e do carneiro, certo? Que nós aprendemos alguns meses atrás. Essa visão cobre 3 grandes períodos da história. O primeiro período é o período de governo da Média e da Pérsia. Depois, o segundo período é o período da Grécia, por meio da liderança de Alexandre o Grande. E no finalzinho, ele vai falar de um período que acontece um pouco antes do fim, chamado de a Grande Tribulação. Ele vai dar detalhes a respeito do que acontece na Grande Tribulação. Eu acho que vai ser útil para nós fazermos a divisão do texto, para nós situarmos onde nós estamos na nossa reflexão.
E a primeira divisão está do versículo 1 ao versículo 9 do capítulo 10, quando Daniel reage à visão que ele tem. Nós temos o resumo, a situação histórica no versículo 1, que nós já lemos, e depois Daniel vai dizer que naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. O seu pranto é descrito como não comeu manjar desejável. Isso indica que ele não manteve aquela dieta do capítulo 1 por toda a sua vida, foi durante um período curto de tempo. Ele não está comendo manjar desejável, ele marcar isso significa que ele talvez comesse em outros momentos. Ele não comia carne, não bebia vinho e nem se ungia com óleo, até que se passassem 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, e é interessante que mesmo a ordem tendo sido expelida, tendo sido emitida para o povo voltar de Babilônia para Jerusalém, Daniel não acompanha o povo. Pelo menos nós acreditamos que ele não fez por causa da sua idade. Ele já era possivelmente entre 84 e 86 anos, e também por conta da sua alta posição na Babilônia. Ele era um líder muito, muito influente. E então ele levanta os olhos lá no rio Tigre, e ele olha, e eis que ele vê um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo. Berilo é uma espécie de bronze. O seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a sua voz era como a palavra de estrondo de uma multidão. Daniel, ao ter essa visão, as pessoas que estavam com ele ficaram assustadas, não viram, mas ficaram sob grande temor, fugiram e se esconderam. Verso 8 vai dizer que Daniel ficou só, contemplou a grande visão, e não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, não retive força alguma, diz ele. E aqui é interessante sobre esse primeiro personagem que Daniel vê aqui. As descrições desse personagem não são a primeira vez que aparece na Bíblia, ou a única vez que aparece na Bíblia. Se você lembra de Ezequiel capítulo 1, ele também tem uma visão gloriosa, mas eu imagino que mais famoso do que Ezequiel capítulo 1 seja aquilo que está em Apocalipse. Essas descrições desse homem glorioso que Daniel vê são muito semelhantes às descrições de Cristo em seu formato glorificado. E é muito significativo para nós que a consolação de um homem em sofrimento por causa do seu povo comece a partir de uma visão exaltada de Cristo. Eu entendo que há muitas possibilidades de compreender esse homem aqui. A possibilidade de compreender como Gabriel, a possibilidade de compreender como qualquer outro anjo, mas eu prefiro adotar a posição que identifica esse homem como Cristo por conta das outras narrativas. E o segundo anjo que vai aparecer seria então distinto desse primeiro, só para que você consiga se situar. Mas de fato, essa é uma das maneiras que o Senhor nos consola. O consolo da parte de Deus, meus irmãos, nunca começa prometendo que a dificuldade vai passar. E você precisa ser muito consciente disso. Porque, geralmente, quando nós estamos em uma situação que é desfavorável ao nosso coração, a primeira coisa que nós ansiamos, que nós desejamos, é que a situação passe. E que o Senhor nos console dizendo, vai passar. Como diz uma canção dessas do mundo gospel, vai passar. Eu sei que essa luta vai passar. Não é? Mene-me, pode entrar em contato que eu aceito. Mas de fato, nem sempre o consolo de Deus diz respeito a nos mostrar que a luta vai passar. Às vezes, a luta pode ser uma realidade permanente na sua vida. E maior consolo do que aquele que a luta vai passar tem a ver com uma visão da pessoa e majestade e glória de Cristo. Se você quer receber consolo genuíno para a sua alma, olhe para Cristo e veja Ele
em quem Ele é, em sua majestade, glória. É interessante que Daniel, ao contemplar a glória e a majestade de Cristo, aqui nessa visão, alguns temem, Daniel perde a força, e então ele cai, tamanha é a majestade de Cristo. O verso 9 então vai dizer que ele ouviu uma voz, caiu sem sentidos, com o rosto em terra, e eis que certa mão me tocou. E aqui então eu estou entendendo que essa mão que toca ele não é a mão de Cristo, mas é a mão de um anjo, um mensageiro, um outro ser, que não o primeiro. Vocês vão entender já já o porquê é importante marcar essa diferença. Essa mão pôs Daniel em pé, ou de 4 apoios, e então ela me disse: Daniel, tu és um homem muito amado. Atenta às palavras que eu vou te dizer. Levante sobre os pés, porque eis que sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, Daniel dizendo, me pus em pé, tremendo. Então ele me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. No comecinho do capítulo 10, quantos dias Daniel passou orando? 21, 3 semanas. Quando foi que o anjo recebeu a ordem para ir até Daniel e explicar a ele a visão? No primeiro dia. Mas ele passa ainda 21 dias orando, porque o príncipe da Pérsia se levantou contra esse anjo e resistiu e impediu esse anjo de chegar até Daniel para explicar. O verso 13 vai dizer que Miguel, ele é um dos primeiros príncipes, veio para ajudar esse anjo, e então só assim ele obteve vitória sobre o rei da Pérsia. Por que então é diferente? É importante marcar a distinção desse anjo para o primeiro. Porque se fosse Cristo, como é que Cristo precisaria de ajuda de Miguel para derrotar o príncipe da Pérsia, que possivelmente é um elemento que indica uma figura satânica? De fato não é. E com esse texto é importante nós falarmos um assunto que poucas vezes é falado no nosso meio: a existência de um mundo espiritual. Anjos e demônios não são invenções da mente humana, eles de fato existem, e de fato existe uma batalha espiritual que acontece. Eu sei que algumas pessoas têm falado e têm distorcido o termo de batalha espiritual, falando sobre demônios territoriais, maldição hereditária, e não é isso que eu me refiro. Nós não temos que travar uma batalha espiritual tentando mapear demônio de bairro, ou tentar nomear um demônio que faz a pessoa beber, outro que faz a pessoa se prostituir. Não! A batalha espiritual, conforme a palavra de Deus nos ensina, deve ser travada com as armas que o Senhor mesmo nos deu. E as armas que Ele nos deu está em Efésios capítulo 6. Nós não precisamos inventar. Eu me lembro que estava uma vez em uma reunião para avanço missionário, e estávamos compartilhando estratégias. E aí uma pessoa se levantou e disse que a estratégia dele era fazer o mapeamento dos demônios da localidade. Aí meu irmão, eu não sei fazer topografia nem de rua, quanto mais do cão. Não é porque está dizendo que tem um demônio da Pérsia que eu tenho que saber qual é o demônio do Henrique Jorge. O que nós precisamos, de fato, meus irmãos, é nos apegar ao que a palavra de Deus nos ensina. E por mais que as pessoas tenham distorcido o ensino a respeito dessas temáticas, nós não podemos caminhar para um outro lado. O lado da negação, de opressão demoníaca, de possessão demoníaca, de influência demoníaca e de atuação do príncipe desse mundo nos nossos dias. Essa batalha é existente e por vezes os demônios prevalecem sobre ela. O príncipe da Pérsia prevaleceu sobre esse anjo por 21 dias. A sua prevalência foi tão intensa que Miguel foi necessário ser enviado para ajudar ele a vencer essa batalha. Eu estou dizendo isso porque nós vivemos em uma época em que as pessoas tendem a negar toda e qualquer manifestação de sobrenaturalidade. Então,
Hoje em dia, essas questões de manifestação demoníaca são levadas para uma interpretação estritamente científica. Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que a realidade do mundo espiritual é verdadeira, bíblica, e nós devemos nos manter vigilantes a respeito disso. Amém? O texto segue então no versículo 14, o anjo vai dizer que veio para fazer entender o que há de suceder no teu povo nos últimos dias. Porque a visão, essa visão que Daniel vai ter, se refere a dias muito distantes. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma, como semelhante a filho dos homens, tocou os meus lábios. E então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim não me resta força alguma, nem fôlego ficou em mim. E é interessante como as realidades espirituais, elas têm poder para nos afetar a parte física. O que Daniel está descrevendo aqui é que ao contemplar a realidade espiritual sobre a glória de Cristo, as revelações do anjo, a informação de que o príncipe da Pérsia prevaleceu, ele ficou sem força, ele caiu. Isso é uma consequência física do mundo espiritual. Eu não estou querendo dizer, e aqui mais uma vez é um convite ao equilíbrio. Em um primeiro momento, a igreja lidou com alguns efeitos físicos de opressão, de doença, como a opressão demoníaca. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, o que foi muito conhecido na Idade Média, o bruxismo, de bater os dentes. Então, isso era demônio, uma coisa naturalmente ou claramente física, foi classificada como demônio. Agora, nossa geração cientificista caminha para o outro lado. Nós só temos ciência, nós só temos diagnósticos, nós só temos exames, e esquecemos o lado de que às vezes pessoas podem padecer por problemas físicos devido a opressões do mundo espiritual. O que nós devemos fazer então é pedir ao Senhor discernimento para saber quando alguma eventual enfermidade ou disfunção ela é fruto de opressão demoníaca ou fruto de medicamento ou fruto de doença física. Porque se você estiver passando por uma luta que é espiritual, você pode tomar milhões de remédios que isso não vai tratar. Do contrário também é verdadeiro. Se você estiver passando por uma luta biológica, físico-química, você pode orar, você pode estudar a palavra, que não vai resolver. Portanto, meus irmãos, caminhemos em busca do discernimento e evitemos os dois extremos. O mundo espiritual existe, o mundo físico existe, nós recebemos a ciência como uma bênção do Senhor. Uma coisa também interessante, ainda que vale a pena ser mencionada, é que Daniel, ao contemplar a grandeza dessas majestades, ele não fica dando glória a Deus e tendo manifestações como hoje popularmente é conhecida como reteté, embora eu quero tratar com todo respeito a quem faz isso, embora eu não concorde, mas observe que as manifestações dessa natureza, elas não levam Daniel a uma experiência de êxtase. Na verdade, toda a vida que Daniel e outros personagens bíblicos contemplam anjos e realidades espirituais profundas, eles caem com medo. Não rodam, não sapateiam, não ficam fazendo aviãozinho, eles temem e tremem. Portanto, avaliemos toda e qualquer manifestação do mundo espiritual, mais uma vez, à luz da palavra. O princípio norteador de toda a igreja evangélica é o sola escritura. E ainda que a sua experiência, ela possa ser uma experiência que lhe deu muita alegria, e que você sentiu no fundo da sua alma um negócio estranho, um arrepio, alguma coisa, se esse arrepio vai contrário a alguma coisa da palavra de Deus, fique com a palavra, ainda que ela não lhe cause sensações físico-químicas no seu corpo.
O texto segue: então me tornou a tocar, aquele semelhante de um homem me fortaleceu, e disse: não temas, você é um homem muito amado, a paz seja contigo, ser forte. Ao falar comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortalecestes. E ele me disse: sabe por que eu vim a ti? Eu tornei a pelejar contra o príncipe dos persas. Saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu declararei o que expresso na Escritura de verdade, e ninguém que esteja ao meu lado contra aquele, a não ser Miguel, o vosso príncipe. E então ele vai agora, aqui são as reações de Daniel relacionadas à visão. Agora ele vai tratar da visão propriamente dita. Eu não vou ler o capítulo 11 inteiro. Dos versículos 5 até o versículo 20 do capítulo 11, ele vai falar sobre sucessivos reis que aparecem da Pérsia e da Grécia. Então, você pode ter acesso a isso em um arquivo que eu irei colocar no grupo, e se você não está no grupo da nossa igreja, me procure ao final que eu posso lhe repassar. A propósito, não há, creio eu, nenhum problema em que você que está nos visitando entrar no grupo da nossa igreja para ter acesso às informações, certo? Eu sei que algumas pessoas têm preocupado, só pode entrar no grupo depois do integrar. Não há nenhuma necessidade, o grupo não trata de nenhuma questão estritamente específica dos membros da igreja. Então, por exemplo, nós estamos organizando o Dia das Mães agora, e seria muito bom que você pudesse participar para se manter atento das programações. Só uma nota de rodapé. Então, voltando aqui para o capítulo 11, ele vai dizer: no primeiro ano de Dário, Medo, levantei-me para me fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade: eis que 3 reis ainda se levantarão na Pérsia, o quarto será cumulado dos grandes de riqueza mais do que os outros, e tornando forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Nós estamos familiarizados com essa visão. Esse rei aqui, imperador grego, é Alexandre o Grande, que nós já vimos no capítulo 7 e também no capítulo 8. Então ele vai descrever a sucessão de reinos. Um detalhe muito interessante e curioso: essa descrição de Daniel aqui, ela é feita quando ele ainda está na Babilônia, aproximadamente ali em 540, 550, 560 antes de Cristo. Os fatos que vão ser narrados virão apenas 200 anos depois de Daniel. Mas sabe o que é incrível? A precisão histórica com que Daniel faz as suas profecias. Aqui ele vai falar sobre a Cleópatra, uma personagem muito conhecida do mundo. Aqui ele vai falar também sobre outro personagem que é conhecido não somente pela arqueologia, mas também pelo mundo pop, o Artaxerxes, aquele que liderou a batalha contra os 300 soldados de Leônidas, que foi interpretado na cultura pop, salvo engano, por até um brasileiro, acho que o Rodrigo Santoro, quem fez a interpretação. Então, é descrito aqui com extremo grau de precisão. E eu quero que você guarde essa informação, porque mais na frente eu quero desenvolver a importância de precisão histórica nas profecias bíblicas. Então, caminhando para um pouquinho mais à frente, eu quero ver com vocês que, especificamente, o último rei, o rei lá do versículo 21, do capítulo 11. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, a qual não tinha dado dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. A quem esses versículos fazem referência? Esses versículos fazem referência a uma personagem histórica que nós já falamos, cujo nome é Antíoco Epifânio. Ele vai
ser o principal opositor do povo de Deus naquele período chamado período dos Macabeus. E a principal de suas oposições tem a ver com a adentração no templo. Ele entra no Santo dos Santos, coloca uma estátua de Zeus, uma divindade pagã, e sacrifica um porco no local onde um novelho deveria ser sacrificado. Se você está familiarizado com a linguagem do Antigo Testamento, e eu sei que a maioria de vocês estão porque tiveram um EBD sobre os animais, sobre pureza e impureza em Levíticos, no ano passado, e eu sei que vocês têm a memória muito boa, vão lembrar que o porco é um animal imundo. Então ele entra, coloca a estátua de Zeus e sacrifica um porco no Santo dos Santos. Isso é o que a Bíblia chama de abominação desoladora. Uma profanação sem par na história de Israel. Você lembra que Uzá e outros personagens do Antigo Testamento, só por tocarem na Arca da Aliança, foram mortos? Mas este Antíoco adentra no Santo dos Santos, prerrogativa que era exclusiva dos levitas, e não de todos os levitas, mas de um único levita, o sumo sacerdote. Não quando quisesse uma única vez no ano, depois de haver sacrificado por si e pelo povo, entraria e precisaria sair rápido, entraria com um sininho amarrado nas pernas, porque corria o risco de morrer. Mas como um rei pagão, opositor do povo de Deus, cruel, cujas descrições falam de uma insolência, arrogância e blasfêmia, entra no Santo dos Santos, sacrifica um porco e não morre. Isso é um indicativo de que naquela época a presença de Deus já havia deixado o templo. Isso só foi possível porque a glória vista quando Salomão inaugurou o templo, o peso de glória não se encontrava mais no Santo dos Santos. Isso é um indicativo das consequências do pecado de Israel no meio do povo. Esse rei virá. Ele veio e ele venceu. O texto segue e então nós vemos que ele ataca o povo da Santa Aliança, que é o povo de Deus. Mas em seu ataque ele fracassa. E aí eu convido você para ir para o último dos reis descrito aqui no nosso texto. O rei que agora não é mais Antíoco Epifânio. Ele vai descrevendo historicamente um sucedendo o outro, morre um, se levanta outro, mas em um dado momento há uma pausa, há um gap histórico aqui, há um buraco histórico que nos leva diretamente para os tempos do fim. Agora, para falar de aquele que é um antítipo de Antíoco Epifânio. A figura aqui no Novo Testamento nós conhecemos como o homem da iniquidade, popularmente conhecido como o anticristo. De alguma maneira, o que Antíoco Epifânio faz, ao profanar o templo, a atacar o povo de Deus e a vulgarizar o nome e a adoração judaica, será coisa de criança e de menininha na frente do que o anticristo irá fazer. Pense em todos os inimigos de Israel. Antíoco Epifânio, pense em Herodes, pense em Hitler, pense no Hamas ou mesmo hoje no Irã. O anticristo fará tudo o que nós estamos vendo parecer uma brincadeira de criança. As descrições dele são sem par. Sofrimento como nunca visto antes na história de Israel irá acontecer no tempo do fim. Versículo 40, ele vai falar um pouquinho sobre isso. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, o reino do norte arremeterá contra ele, cavaleiros com muitos navios entrará nas suas terras e inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão. Edom, Moabe, as primícias dos filhos de Amon.
Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios, os etíopes o seguirão, mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor. Para fazer o quê? Para destruir e exterminar a muitos. Amarrará a sua tenda palaciana entre os mares, contra o glorioso Monte Santo. Só que aqui é uma virada na história. Ele fala da prevalência, e como nós vimos em Daniel capítulo 9, isso acontecerá na última semana de Daniel capítulo 9, como é o nome? 70ª semana, exatamente, que é o que nós conhecemos como a grande tribulação, onde Deus irá lidar com o pecado do seu povo. Nós temos alguns textos que nos ajudam a compreender sobre isso. Vá comigo para Zacarias. Você pode ir para o Novo Testamento, para aquele evangelho cujo nome é belíssimo. Você volta, tem Malaquias, Mateus, o evangelho do nome bonito. Eu não creio que vocês pensaram outro nome. Você volta a Malaquias e encontra Zacarias. Zacarias 14, o versículo de número 1. Essa é uma outra descrição, uma referência paralela à descrição da grande tribulação que nós podemos aprender. Eis que vem o dia do Senhor. O dia do Senhor é uma referência de juízo, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Zacarias capítulo 13 também vai falar que o Senhor destruirá mais da metade de Israel, só ficará um terço. Ou o anticristo destruirá mais da metade de Israel, só ficará um terço. Profunda dor e sofrimento está reservado para os tempos do fim. E aí você precisa lembrar que a descrição dramática aqui deveria ser para consolar o povo. Aí o Abimael me pergunta assim, mas como é que vai consolar o povo desse jeito? Falando de reis sucessivos vencendo, falando desse último rei, que não só vencerá, mas que seduzirá as nações, e trará todas as nações para se voltar contra o povo de Deus sozinho contra todas as nações, casas invadidas, o povo levado cativo, destruição em massa, até que acontece um fato significativo. Volte comigo para Daniel. Agora o capítulo 12, versículo 1. Nesse tempo, no tempo do fim, se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, será o quê? Será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. E essa é a primeira referência, a primeira profecia que anuncia uma ressurreição do povo de Deus. O que ele está querendo dizer é que o anticristo e os seus muitos seguidores de fato prevalecerão. De fato haverá gente que morrerá pela espada de seus algozes. Mas o que Daniel está mostrando, e o consolo genuíno vem quando diz para nós o texto, que mesmo que morramos em Cristo, nós venceremos todas as armas de milícias demoníacas. Todos aqueles que foram mortos pela espada do anticristo, todos cristãos que foram mortos por todo e qualquer regime que se levante contra o nome do Senhor, venceu e vencerá. Os que forem sábios, e a ideia de sabedoria aqui tem a ver com perceber essa história, olhar, existe um império maligno atuando, e existe um império de Cristo. O maligno vai prevalecer e vai seduzir a muitos, mas aqueles sábios, eles não olharão para a história imediata, eles olharão
lá para o final. Eles assistirão um pênalti com a musiquinha cantando, dizendo: já vencemos. E então aguentarão, e então perseverarão em meio à dor e meio ao sofrimento, em troca da alegria proposta para o tempo do fim, em troca da ressurreição, meus irmãos. Os que forem sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzem à justiça, como também as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras, sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e de fato é isso que nós estamos tentando fazer, esquadrinhando o livro de Daniel. E a partir disso o saber se multiplica. A partir disso mais pessoas, agora, você, meu irmão, saberá como este mundo irá acabar. E a partir disso o texto vai dizer que a luz irá brilhar. A luz irá brilhar. Porque ele venceu. E aqueles que forem sábios vencerão juntamente com ele. A principal fonte de consolo, meus irmãos, de Deus nessa visão, é que ele prometeu ao seu povo perseguido que no tempo do fim eles iriam ressuscitar dos mortos. Essa promessa foi cumprida em Jesus Cristo. Ele foi o primogênito de entre os mortos. Deus o ressuscitou dentre os mortos e o fez sentar à destra do Pai. Mas elas serão cumpridas cabalmente no último dia, quando não somente Cristo virá ressurreto e glorioso, mas também nós ressuscitaremos os mortos em Cristo. Foi o próprio Jesus quem falou em João capítulo 11, verso 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que morra viverá. O apóstolo Paulo, considerando a realidade da ressurreição, falou, pois se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus mediante Cristo trará em sua companhia os que dormem. Paulo concluiu o capítulo que fala mais sobre ressurreição no Novo Testamento, 1 Coríntios 15, dizendo que a ressurreição de Cristo é a nossa vitória cabal sobre todas as coisas. Você tem medo da morte, meu irmão? As doenças dos homens lhe afligem. Os opositores de Deus trazem medo ao seu coração. Creia na realidade da ressurreição. Você chora a partida de entes queridos. Muitos de nós já perdemos em Cristo pessoas quem amamos. Mas nós precisamos ser conscientes que o choro da saudade é diferente do choro do desespero. O choro da saudade é regado pela esperança do reencontro. Haverá uma ressurreição, meus irmãos. Haverá uma ressurreição. Eu finalizo fazendo algumas aplicações para a sua vida. Primeira coisa que eu gostaria de aplicar esse texto para nós. É possível que em algum momento da jornada cristã você seja levado ao seu limite, como Daniel foi. Ele caiu, ele não teve forças para se levantar, ele não conseguiu ficar de pé. Mas nós podemos crer que a nossa reação para continuar a jornada conta com fortaleza espiritual. O que o texto marca é que todas as vezes que Daniel caiu fraco, caiu desassistido, houve um anjo que veio até ele, levantou o pôr de pés e disse, seja forte, seja forte, seja forte, seja forte. Segunda aplicação, a realidade da ressurreição deve ressignificar a sua vida presente. Para Israel, especificamente no contexto de Daniel, ressurreição significava consolo. Para nós, a ressurreição significa que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Paulo, quando ele está descrevendo sobre a realidade da ressurreição, ele vai dizer, portanto, meus irmãos,
Portanto, o que? Já que Cristo ressuscitou, já que Ele venceu a morte, seja firme, seja constante, seja abundante na obra do Senhor. Por quê? Porque considerando a realidade da ressurreição, no Senhor, o seu trabalho nunca é em vão. Nunca é em vão. Terceira aplicação. O povo de Israel, da época de Daniel, foi consolado e salvo pela expectativa futura da ressurreição. Hoje, os pecados de todas as nações só são salvos pela ressurreição, não a que aguardamos, embora haverá, mas a ressurreição já consumada, quando Cristo venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Por isso, eu queria convidar você nessa noite, venha a Cristo, venha a Cristo. Se você está aqui nessa noite e ainda não o reconheceu como o Senhor e Salvador de sua vida, eu gostaria que você considerasse essa realidade. Avalie a sua vida, avalie as opções que você tem no mundo e creia em Cristo. Falar sobre fim do mundo, falar sobre apocalipse, falar sobre anjos e demônios, em uma época como essa, eu entendo, pode levar o seu coração a algum tipo de ceticismo. E eu entendo isso. Eu estou aqui simplesmente para ser uma pessoa melhor. Eu não estou preocupado com vida após a morte. Morreu, acabou. Mas eu convido você a refletir sobre o seguinte aspecto. Se as profecias do passado, elas foram historicamente cumpridas com alto grau de precisão, isso me indica que a profecia do futuro também acontecerá dessa mesma maneira. Uma das coisas que eu gosto sempre de lembrar é que no início da história o Senhor falou: porque tu és pó, ao pó tornará. E essa é uma profecia, é um anúncio que Deus fez, que não precisa ser aferido arqueologicamente. Talvez você seja um cético e olhe Daniel e tente marcar as datas e ver se de fato as coisas fossem assim. Se você fizer, você vai encontrar tranquilamente. Mas talvez você não faça e saia daqui duvidando. Mas considere pelo menos aquela primeira. Ele falou: você foi criado do pó, para o pó tornará. Você já vê isso, as pessoas voltando ao pó. Deixa eu dizer, você também vai fazer isso, você vai voltar para o pó. Mas se a primeira referência dele, de irmos ao pó, foi verdadeira, a segunda também o é. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Em Cristo somos mais que vencedores, amém? Creia no poder da ressurreição. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deixa eu orar por você. Feche os seus olhos. Senhor, nós lemos a Tua palavra. Tentei explicar para os meus irmãos e aplicar para o coração deles. E ao meu também. Mas nós queremos ir de novo ao Teu Filho. Descansar de novo no nosso Salvador. Talvez há irmãos aqui que, como Daniel, estão caídos, dada a realidade da batalha espiritual, estão fracos. Eu te peço para que nessa noite o Senhor mesmo os levante, toque em seus ombros, é claro que digo isso simbolicamente, mas brade: seja forte, levante. O Senhor é a nossa força, sem Ti não nos levantaremos por nós mesmos. Senhor, nós também cremos, ó Pai, que a dor, que as dificuldades que nos são trazidas não pela condição humana somente, mas as dificuldades que nos são trazidas por sermos cristãos sinceros e que buscamos viver a Tua palavra conforme ela nos é dada, podem nos desestimular. E eu peço de novo que Cristo, o Teu Filho, venha a nós e nos ajude, Senhor. Eu peço, se há alguém aqui talvez que tem medo da morte, que tem medo ou que não crê mesmo em realidade daquilo que acontece depois daqui, que o Senhor
fortaleça suas convicções. E eu peço, Pai, se tem alguém aqui nessa noite que ainda não o conhece salvificamente, que ainda não arrependeu dos seus pecados e entregou a vida para o Senhor, que Tu mesmo, Pai, produza vida, para que o Teu nome seja glorificado. No nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Deus abençoe.